essa edição do Revista está no ar. Nós continuamos exibindo as melhores reportagens de 2014. O ponto de ônibus pode deixar de ser um lugar entediante e se tornar mais agradável, com conteúdo capaz de levar qualquer passageiro para uma grande viagem. É o que propõe o projeto Ponto do Livro, que traz à capital mineira empréstimos gratuitos e doações espontâneas de livros bem ali, no ponto de ônibus. Quem passar por uma biblioteca dessa pode pegar um livro, levar para casa, ler e, é claro, devolver. Em fevereiro do ano passado, no início do projeto, fomos conhecer a iniciativa. Hoje, ela já se espalhou por outros pontos de BH e da região metropolitana. Confira! A cada página, uma viagem diferente. Nesse ponto de ônibus na Praça da Liberdade, os destinos são variados e vão muito além das ruas e avenidas da cidade. Aqui, Flávia se surpreende com uma nova possibilidade: o encontro com as letras. Nossa, incrível, adorei, muito. Achei que é um incentivo, acho que valoriza a leitura, quem está lendo. Eu acho que é um ponto positivo, assim, pra gente e pra Belo Horizonte. Gostei da iniciativa. Das estantes para as ruas, do espaço tradicional para a liberdade. Essa é a ideia do Ponto do Livro BH, projeto na linha Book Crossing que compartilha livros gratuitamente em um ponto de ônibus da capital mineira. O conceito Book Crossing surgiu nos Estados Unidos e incentiva as pessoas a deixarem livros em locais públicos, permitindo que outras leiam e novamente o coloquem em circulação. A ideia é simples e sem burocracia. Basta passar pelo local, pegar um livro que te interesse e levá-lo para casa. Nessas indas e vindas, a cada dia a viagem pode ser surpreendente. Você está ali, não é uma biblioteca, né? Não é um lugar que está direcionado, dividido em seções, né? Você não sabe o que você vai encontrar aqui. Aqui amanhã pode ter outros livros que eu me interesso também, então acho que a iniciativa é muito interessante, sim. A relação com quem pega um livro emprestado é de confiança. A devolução das obras garante que outras pessoas tenham acesso ao projeto. Outra forma de engajamento é através das doações. É só levar a obra e identificá-la com um dos adesivos disponíveis aqui. Assim, mais um volume estará pronto para ser levado para casa por qualquer pessoa. Eu desço do ônibus aqui. Aí eu vi isso aqui, acho que semana passada, e achei muito legal. Aí hoje já separei um tanto lá de manhã, eu coloquei a metade porque estava pesado. Já foi tudo embora, os que eu botei de manhã. E agora eu tô botando o resto. De acordo com um dos idealizadores do projeto, iniciativas como essa existem em várias partes do mundo. Aqui em Belo Horizonte, os coletivos We Love, Desestressa BH e Feira Grátis da Gratidão, ao ver essa mesma ação acontecendo em São Paulo, nós achamos muito interessante e resolvemos replicá-la aqui em Belo Horizonte. Se o Belo Horizontino está usando o ponto, se ele está pegando o livro, se ele está lendo, se ele está devolvendo, se ele está compartilhando, se ele está cuidando das estruturas, isso é o primeiro passo para o projeto prosperar e para várias regiões da cidade. É um projeto experimental, é um projeto piloto, né, e a gente tem a expectativa de expandir, sim. Para esse antropólogo, a iniciativa contribui para que o acesso à literatura seja mais democrático. Nós precisamos aprender, nós cidadãos, a desenvolver ações públicas, né, para a cultura de forma autossustentável e não criando dependência de financiamentos, patrocínios, etc, etc. Então, acho que um projeto como esse, ele tem sim condição de ter muito sucesso, ele é muito importante, porque ele é simples, ele acredita no desejo das pessoas pela leitura, né? E acredita na honestidade das pessoas. E para que a viagem continue incluindo a todos, o projeto conta com a contribuição de parceiros e voluntários que vão dando ritmo e acrescentando capítulos a essa história. A gente precisou mobilizar não só pessoas, voluntários que fazem parte dos coletivos, mas também instituições que acreditassem na ideia, que nos ajudassem a colocar a ideia na rua. Eu acho que sempre se pensou que o público que já não gosta de ler e tal, não é bem assim não. Já tem muitos a doar e já escolhi um para levar para casa. Eu mesmo já peguei 2 aqui, já li, já devolvi
Estou achando excelente, foi muito, muito oportuno. Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do país. No projeto original, alguns elementos garantiam um arranjo ordenado, uma malha perpendicular de ruas, quarteirões regulares e o perímetro da cidade marcado pela Avenida do Contorno. Com o crescimento acelerado da capital, alguns critérios iniciais de organização da cidade ficaram de lado, entre eles a identificação das ruas. Há centenas de endereços com o mesmo nome de praças, ruas e avenidas, o que pode parecer um problema simples, causa muito transtorno, não só para os moradores. Pensada para ser a cidade que permitisse a livre circulação de pedestres e veículos, Belo Horizonte planejou até mesmo ruas e avenidas. A área central, por exemplo, foi estruturada como um tabuleiro de xadrez, sendo a Avenida do Contorno o limite para o tráfego. Além dela, outras ruas também foram planejadas. Na região do hipercentro da cidade, a gente tem as ruas no sentido norte e sul, que tem os nomes dos grupos indígenas, né? Exemplo de Carijós, Tamoios, né? E também nesse mesmo sentido, porém já no bairro de Lourdes, de Funcionários, são nomes da história de Belo Horizonte, são nomes históricos. Por exemplo, Gonçalves Dias, Tomás Antônio Gonzaga e tudo mais. Já perpendicularmente a essas ruas, né, cortando paralelamente entre si, nós temos ruas com o nome dos estados do Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo, né, São Paulo, entre outros. Mas o planejamento não se estendeu por todas as áreas da cidade. Poucos anos depois da construção da capital, a área urbana se expandiu para além dos limites determinados. Com o crescimento, faltou tempo para organizar a infraestrutura viária da mesma forma feita na área central. O planejamento ele foi diferenciado, né? Ele não foi uma malha rígida, como a gente observou, mas era uma malha mais flexível, né? Lotes maiores, né? E aí agora, mais para frente, né, na zona rural, claro que com o crescimento da cidade, esses grandes lotes que antes pertenciam a chácaras e fazendas, eles tiveram que ser subdivididos, desmembrados, justamente para comportar o adensamento que a cidade, né, a cidade foi crescendo, então houve uma necessidade que os lotes foram sendo subdivididos. Ruas com nomes iguais, parecidos ou que recebem mais de uma denominação depois de alguns cruzamentos são reflexo da expansão desordenada da cidade. Temos hoje em Belo Horizonte 16.832 logradouros oficiais. Dentre eles, 1.320 possuem denominações com duplicidade, porém, somente 427 são ativos, logradouros que realmente existem implantados. Desses 427, nós temos 183 denominações duplicadas. Esse montante refere-se a 2,5% do total de logradouros. Então temos aí um universo para trabalhar desses logradouros que possuem denominações duplicadas. Vida corrida, trânsito, falta tempo para cumprir todas as atividades e se divertir. Nos dias de hoje, quem não gostaria de estar em dois lugares ao mesmo tempo? Na região oeste de Belo Horizonte, é possível estar no mesmo minuto nas ruas Barão Homem de Melo e Junquilhos, mas o que poderia facilitar a vida de muita gente, por aqui só causa confusão. Esta empresária, que tem uma clínica veterinária, se depara diariamente com a confusão. Tudo começou quando eu vim alugar a loja. Lá na imobiliária, eles me deram o nome da loja como Avenida Barão Homem de Melo. Fui procurar na Avenida Barão Homem de Melo, não achei o número que eu queria. Aí liguei lá, eles me falaram que não era avenida, era Rua Barão Homem de Melo. Vim procurar a Rua Barão Homem de Melo. Aí começou toda a confusão. Não achava a Rua Barão Homem de Melo. Aí eu fui achar na Rua Junquilhos a loja.
Aí eu fui procurar saber e realmente aqui Rua Junquilhos. Mas pela prefeitura, aqui está falando como Rua Barão Homem de Melo. Já teve caso de ter caminhão grande perdido procurando a Avenida Barão Homem de Melo e acabou saindo aqui na Rua Barão Homem de Melo. Quem lida com endereços durante quase toda a jornada de trabalho garante que os problemas nas identificações das ruas geram muitos transtornos. Belo Horizonte, eu posso falar que eu tenho 32 anos de serviço. É muito mal sinalizada, é muito mal identificada. Nós que estamos aqui temos dificuldade às vezes, imagina quem vem de fora. É totalmente perdido com as Belo Horizonte nossas. Pensando nisso, foi proposto um projeto de lei que pretende facilitar a denominação das ruas. Os projetos que dão nome a ruas, eles têm uma tramitação muito mais simplificada que os projetos normais. Para você ter uma ideia, o projeto que dá nome à rua, ele só precisa ser aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça e ele já vira lei. Um projeto normal, ele passa por pelo menos 3 comissões, é votado no plenário principal, depois ele retorna, passa pelas mesmas 3 comissões que ele passou em primeiro turno, é aprovado em segundo turno, pode vir a ter emenda de redação e depois vai para a sanção do prefeito. É um processo quase que 6 a 8 vezes mais longo, dependendo do tipo de projeto de lei. A Prefeitura de Belo Horizonte também pretende criar uma solução para atender às várias reclamações que chegam ao governo municipal. Então aí a gente tem um projeto que vai, com certeza, solucionar os problemas de Belo Horizonte, primeiramente os endereços e depois o encaminhamento de uma proposta de alteração dos nomes de ruas que estão com duplicidade em Belo Horizonte. E o Revista vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Até já!